Legado do Rei está chegando, mais uma edição especialíssima, hoje recheada. Só tem Arantes do Nascimento. Não sei nem o que eu vim fazer aqui. É que a Flávia estava meio deslocada e ela resolveu chamar os irmãos para me dar uma prensa. Mas eu não vou ficar com medo. Foi isso, Flávia? Mais ou menos, Joshinha. Joshinha. Tá vendo? Já começou. Já tô trocando as pessoas. Que loucura. Eu tava te tratando mal, é isso? Mais ou menos. Por isso que eu trouxe o meu amorzinho aqui. Mas peraí, deixa eu apresentar direito, minha gente. Mas e o like? Então, pera. Tá bom, eu espero. Pra que a gente leve... Gente, eu volto a semana que vem, agora é a Flávia, a família dela. Pra que a gente leve esse monte de história legal do meu pai, por favor, gente, ative o sininho, Isso. Dê o like e, mais importante de tudo, gente, manda pra todo mundo, compartilha com os amigos pra eles conhecerem essa nossa história, que eu tô amando fazer isso. E aí, bola, meu querido. Mais ou menos. O meu convidado, que eu já dei o nome, o spoiler, é o meu irmão Joshua, que tem um nome maravilhoso, que é... Deus é a salvação. Só que mais do que isso, gente, é a pessoa mais doce que eu já conheci nesses meus 53 anos de vida. E outra, ele nem tem ideia do... Eu vou chorar. Do quanto... Começou. Ele me uniu ao meu pai. Ele e a irmã dele, assim, foram os primeiros links quando eu conheci o meu pai. Eu conheci o Jó com 5 anos e a Sé com 5 anos. E assim, foi muito por eles e pela mãe deles, a Síria, que eu sou eternamente grata por isso, que eu fiquei muito próximo do meu pai. Porque a gente convivia muito por conta desses dois, que hoje só tem uma metade. Joshua Seixas Arantes do Nascimento. Muito obrigada, irmão lindo. Obrigado pelas suas palavras que também aqui me emocionaram, Flavinha. Eu sou o irmão que moro nos Estados Unidos já faz uns anos, então não tô muito por aqui, né? Mas verdade. eu tava de férias aqui agora, e aí, Flavinha, eu vi que ela tava fazendo esse podcast com vocês, então obrigado pelo convite, minha irmãzinha. E é um prazer poder estar falando um pouco da nossa vida agora, né? De uma forma muito mais íntima. E é isso, eu acho que a Flávia também, eu acho que foi... A nossa família, né, como temos irmãos mais velhos, eu acho que a gente sempre, né, eu via meus irmãos, a Flávia, o Adinho, a Kelly e a Jennifer, assim, finais de ano e tudo, mas eu acho que a Flávia, como morava em São Paulo, e a forma, e a idade que eu tava, né, e quando ela entrou na minha vida, eu acho que foi, né, assim, a gente criou uma afinição muito grande. Então, pra mim, assim, a gente se via todo fim de semana, eu ia dormir na casa dela, assim, eu sinto que eu cresci realmente uma parte da minha infância com ela. Muito. E assim, a gente viajava junto, né, fizemos viagem junto e tudo. Mas enfim... E teu pai não tinha ciúme desse contato de vocês? Não, imagina, até porque eles viajavam muito, tanto a Síria quanto meu pai. Foi uma época que eles viajavam muito, cada um por conta das suas obrigações, né, que a Síria sempre cantou nessa fase bastante, e meu pai ainda estava extremamente na ativa, então era exatamente por isso, como eles iam ficar, e eu tinha apaixonado por eles, eu falava, não, eu fico junto, então eu passava, eu mudava lá pro apartamento para ficar com eles, para não deixar eles só com babá e tudo mais. Então foi uma afinidade, mas o Jó é muito doce. Então o Jó ia para casa, o Eduardo sempre cozinhou muito, então ele virava e falava assim, tio Edu, faz aquele macarrão com aquele molho levinho, e ele amava. Gente, por falar em macarrão, eu preciso contar a história do almoço de hoje, vocês me permitem? Conte, é coisa rápida, rápida. Tem a ver, um amigo me chamou, falou, tá inaugurando um restaurante de um outro amigo nosso, vamos? Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu cheguei, o garçom veio tirar o pedido, eu gosto, eu sou como simples, né? Eu falei, eu quero arroz, feijão, filé e fritas. Aí o cara falou, mas aqui no cardápio... paladar infantil, né? Não, mas o cara falou, aqui no cardápio não tem o filé com arroz, feijão e fritas, só tem arroz, feijão, filé e salada. Eu falei, não, mas tem as fritas? Me traz uma porção de fritas separada, não tem problema. E eu vi que deu meio que um bug na cabeça do garçom. Falei, bom, tudo bem. Esse amigo meu pediu uma caldeirada, né? Pra quem não conhece aquela me de explica, peixe, Tá. é espetacular, né? Chegou a caldeirada desse amigo meu do Bruno e nada de chegar o
o meu prato. Feijão, de repente, mais simples, salada. De repente me vem um espaguete à bolonhesa. Eu olhei pro cara e falei, que que isso aconteceu? Ele falou assim, não, é que espaguete à bolonhesa todo mundo come. Falei, então, mas o meu filé com fritas, então é que as fritas. Eu falei, não, deixa aí, eu como. Ou seja, o meu filé com fritas se tornou um espaguete à bolonhesa. Muito bem. Era o que é o prato... Não era. Não era. Era um macarrão com molho levinho. O que é um molho levinho? Molho então, levinho. eu não vou saber te explicar, mas era um negócio assim que eu amava. Exatamente. De verdade, não sei. Ele fazia a massa assim na hora, então ficava um Exatamente. gosto assim. Levinho. Molho ralinho, É assim. um molho ralinho acho que era de meio- tomate. era- Assim, era- sempre muito doce. É. E o Joshua, e a gente sempre tava muito junto, porque teve momentos de patinação, teve momentos Verdade. de... Ah, não. Essa história. Eu quero vocês baterem em alguém, é isso? Uma das minhas únicas tentativas pra jogar golfe nessa vida. Ah, golfe. E eu acabei. Foi comigo. Foi com ela, né? Com o Eduardo, E pra foi- variar, o e Eduardo eu- sempre junto. E eu, assim, percebi que eu não era muito bom nisso. Teu pai cara. jogava? Acho que ele tentou uma época, Teve né? uma jogava, fase ele que ele jogava bem, jogou. pouco, assim. Eu jogava lá com o gol. Resumindo, não foi legal. O Eduardo saiu machucado. Ele acertou, tudo bem. ele acertou o taco de golfe do Eduardo e foi assim. Mas aí é que tá, o Joshua, deixa eu Gente, falar uma tá, coisa mas eu não quero antes. jogar golfe, tá? eu tô falando, vocês né? acham que Leve, o negócio fala de é muito bom. futebol aqui do Mas dia. a questão é que assim, o Jojo nasceu com a bola grudada no pé. Isso por daí que é um será, mal, né? é um bem mal da família. Mas é interessante, porque assim, eu também não me lembro se tinha um incentivo assim no meu pai, naquela fase dos 5, 6 anos dele, de ter essa coisa com a bola. E o Joshua era uma coisa, gente, ligado no 220. Me lembra o filho de alguém. É o meu. O meu melhor amigo atualmente. Lô, um beijo. É isso. Quando a Flávia começou a falar de você, eu falei, rapaz, eu conheço Tem alguém uma- assim aqui em casa. Não, eu não sei o que eu tinha. Né? Não, era criança. Era hiperativo também, né? Mas. Não. Joe Você era acha? criança que adorava brincar. Não parava. E não parava. Mas teu pai, pelo menos, ele brincava com você dentro de casa? Sim, então, aí eu não sei qual a idade, por isso que eu lembro de momentos com ele que realmente a gente tava jogando futebol, né? No corredor ali do apartamento, ele ficava, né, tocando a bola comigo ali e a gente fazendo alguns movimentos com a bola. Disso eu lembro. Porque talvez dos se ele, filhos, né? né? E se ele me falava, não, vai jogar futebol, se ele era. Eu não lembro. Não Eu tinha não lembro isso. dele realmente, Não. tipo, falar, não, eu quero que você jogue futebol, eu quero que você faça Nunca. isso. Foi sempre assim, você quer ir jogar futebol, filho? Tá, vamos lá, entendeu? E quando você se deu por você mesmo e começou a gostar, De querer pedir a jogar aí eu você achei- entendeu quem era teu Sim. pai, o que representava, o teu irmão que já tinha jogado, o teu avô. Acho que foi um pouco depois, assim. Eu ainda não. Eu falo que eu em ainda não tenho criança, não. ideia do que meu pai é pro futebol, do que foi, assim. Eu tô ainda, né, à medida que os anos vão passando. Mas eu acho que com uns 8, porque eu lembro que eu queria começar a jogar mais sério, né? Não sei se o papai falou que até fui tentar ver se eu ia jogar num clube mais organizado, porque eu só jogava de vez em quando na escola, né? Escolinha de E- futebol. Aqui no mais Brasil escolinha. ainda, Aqui no antes Brasil, de a gente vocês morava no mudarem Brasil. para os Estados Unidos. E aí ele, né, tinha um conhecido que trabalhava no São Paulo e eu fui jogar no sócio de São Paulo, mas Como eu não o lembro Arthur, a idade. é. O Arthur tá até jogando lá, É, né? Agora no eu tô interno. No interno de São Paulo. Porque tinha jogos todos os sábados e, na verdade, foi a ajuda do Celso Grillet, Do Celso, que era isso. um conselheiro do São Paulo, e conseguiu que o Jó jogasse, ficaram sócio, e o Jó, por um período, jogava no interno, que é onde o Arthur joga Verdade. hoje. Ah, e Aí, ó. falando nisso, eu não lembro quem, teve um cara que eu encontrei lá no clube que falou, seu tio jogava aqui. É Ele mesmo? jogava- ele era meio perna. Eu? Perninha. Que isso? Talvez Jamais. aqui seu Isso daí jeito é- introvertido. Não, né? eu não As pessoas falava, eu podem- não falava Não, com foi muita o que o cara gente, falou. assim, eu era muito... Introvertido, Vou né? falar uma verdade aqui, eu tinha muito medo de jogar nessa época, por alguma razão. Mas você não sabe o que era. Não sei se era porque eu sentia uma certa pressão de saberem que eu era Felipe. Eu não sei. Só sei que eu chegava no sábado e falava assim, eu tenho que jogar bem, eu tenho que jogar bem. Aí chegava, não jogava. E o time já não era bom também, você sabe como o são os Arthur times sabe de como é que interno, é. né? Ele está nessa situação, por exemplo, Aí chegava lá, agora. perdia de 8-0, 12-0. É igual meu time. Aí todo mundo ficava feliz, né? Que ganhou do time do filho do Pelé e acabou. Mas você- enfim. Mas você chegou até o sub-17 do Aí, Santos, né? então, Não, aí aí foi o primeiro depois, contato, calma. assim, mais sério, né? É. E eu jogava na escola e eu lembro que eu tive um período no clube da Hebraica também, que foi assim, Isso, bem aí rápido. depois foi um período... Aí, na- esse foi o primeiro momento que eu vi o meu pai já. Eu já tava com uns 8 a 10 já.
E meu pai falando, filho, você quer jogar futebol mesmo? Eu vou falar com o pessoal de São Paulo então, e tá tudo bem pra você começar. E foi, eu lembro disso, assim, realmente. Mas não me forçando nada, eu falava, se você não quiser ir. Tanto que quando eu falava que eu ia no sábado, os que eu não queria ir, tava Ele tudo deixava bem. pra lá e tava tudo bem. Super, super tranquilo. E aí acabou que foi isso, assim, aí deu acho que 2 anos, né, Flá? Foi. 2 anos, assim, 3 anos, eu acabei mudando. Foi com... Exatamente. Eu tinha tipo 12 pra 13, foi quando a gente mudou para os Estados Unidos. 2008. Mudou em 2010. 2010, pra ser exato, foi que eu isso lembro. mesmo, 2010. Mas não lembro quando eu comecei no São Paulo, mas eu lembro que eu fiquei um tempo lá. Que eu joguei 2 categorias até do interno. Eu joguei uma mais nova, que a gente até mudou de campo, o tamanho. Isso. É, que sempre muda com uns 11 anos. E aí foi esse primeiro momento, assim, que eu lembro dele perguntando se eu queria fazer isso mesmo, né? E foi meio que tipo, você tem certeza? Você quer? Você sabe, né? Mas ainda muito Mas não era lúdico muito- também. era O John criança, era né? criança e não tinha essa Não tinha- intenção Não. de jogar, Era só- nada muito claro nesse sentido. Nem eu sabia se eu Não, realmente exatamente, queria tô falando Se era jogar. aquilo, né? Do Joshua, era muito claro, muito brincadeira. Por isso que eu falei, era muito natural dele. Não teve nunca uma imposição ou alguma forçação. Ah, porque o seu pai é. Não, o Josh jogava porque ele gostava, porque era ele criança gostava. que gostava de bola. E nem o contrário do teu pai chegar em você e falar, ó, "Pô, eu gostaria que você fosse médico, gostaria que você É. fosse engenheiro. Também não. Também não. Foi o que você quiser ser, né, Legal. vou te ajudar. É, é. sempre foi Sempre muito... uma coisa, né, Flá, que ele era sempre estudar, assim, estudar É, acima de tudo. Claro. Você não o vai estudo parar de era estudar super importante até realmente pra não ele, der, né? né? E o vovô ia assistir você jogar lá no interno? Não, no São Paulo ele não chegou aí, não chegou aí. Mas eu lembro que aí quando a gente mudou, eu realmente entrei mais sério pro futebol lá, né? Eu entrei num clube que também não treinava todo dia, mas era 3 vezes na semana e tinha campeonato, né, de fim de semana. A gente jogava uma liga, tinha que viajar. Foi a primeira vez que eu realmente entrei pra um lado. Vivenciou mais sério E aí eu já o tinha, futebol. né, já 14, 15 anos, não, perdão, 13, né, 12 pra 13 ali. Então foi tipo assim, saí do sócio de São Paulo e fui pra essa liga organizada dos Estados Unidos. E aí, quando a gente mudou, acho que foi no primeiro ano, ele chegou a ver um jogo. Lá nos Estados Foi, Unidos. lá É, nos lá- Estados Unidos. lá ele chegou a ver. Isso. Engraçado. Ele cornetou. Então, não cornetou, mas ele ficou do lado de uma árvore. Aqui era o campo, né? Aí tinha um parquinho aqui assim, era um parque cheio de campos, né? Um do lado do outro. E a gente tava jogando num deles. Era dia de jogo, ele chegou num dia de jogo, não era treino. Aí ele ficou no parquinho assim, né? Tipo, junto aos escorregadores, tudo numa árvore, assistindo com o bonezinho dele, que ele sempre usava o bonezinho. que É, o achava que bonelzinho Que não da adiantava muita invisibilidade. coisa, né? Que ele achava que adiantava, mas não adiantava nada. Nos Estados Unidos até duravam mais 1 hora e meia. Aí ficou lá, né? O primeiro tempo todo eu sabia que ele tava lá. Eu falei, pô, ele não vinha ver jogo, né? Tanto assim, então eu falei, pô, vou jogar bem. E aí acabou que eu joguei bem nesse jogo, eu fiz um gol. E aí no segundo tempo, ele tipo do nada, assim, ia começar o segundo tempo. Só vejo, no meio do jogo, era um tiro de meta, assim, eu vejo, né, eu sou atacante, então eu tava um pouco mais alto, eu vejo ele saindo, assim, do pé do carregador árvore. e vindo até o banco. Aí eu falei, o que ele tá vindo até o banco, né? E tipo, eu pensei, pô, o que ele tá fazendo? Ele não gosta dessas coisas, eu vou tô aqui jogando, vai parar tudo. Eu pensei, vai acabar tudo o jogo. Acaba o jogo. E dito e feito, aí ele sentou no banco de reserva com o treinador ali, o treinador Edson. olhou pra trás assim, ele cumprimentou o treinador, eu no campo, o jogo indo, aí o juiz parou, olhou, aí não entendeu nada. E aí acabou que os meninos do banco também começaram a olhar pra ele e falaram assim, e eles sabiam que meu pai era o Pelé, já tinha falado e tudo. Tá. E eles sempre perguntavam, quando é que seu pai vem, quando é que seu pai vem, né? E aí acabou que, tipo, o treinador ficou com ele sentado no banco, ficaram conversando, aí o jogo durou mais 5 minutos e acabou o jogo. Ou seja, o jogo não terminou. Não terminou. Não, então, era essa questão. Eu já comentei Não isso terminou aqui. o jogo. Não dá. Onde ele aparecesse, acaba o evento, acaba o assunto. A Então, não ser que o verdade. evento fosse pra ele. Né? não, mas Aí- ainda o Jó termina, Jó. Foi bem legal. Não, aí foi isso. Aí deu, tipo, ele tirou foto de todo mundo, né? Assim, sorte que não era um dia que o parque tava muito cheio, mas ninguém acreditou, né? E aí todo mundo do time que ficava pedindo pro meu pai, perguntando quando ele ia vir, né? Ele conseguiu tirar foto e tudo. Aí foi legal, né? Porque eu sempre ficava, né, falando, ele vai vir num jogo, não sei qual, mas ele vai vir. Você esperava isso. Esperava, né? Eu né? acho que de toda criança, independente É. do pai ser famoso ou não, eu acho que tem essa expectativa do pai estar presente. Claro, Sim. como pai, Né? né? E aí, quando você tem essa coisa de um pai que é famoso, fica um pouco pior, porque parece que até é mentira, Não, né? exato. O Foi Arthur já
também ser Não, mas tipo... no caso de vocês não dá pra falar que é mentira, né? mas- É só olhar, né? Ajuda. Mas é complicado. Apesar, assim, de novo, gente, o Jojo com a Cecé, eles tiveram bastante a presença do meu pai. Você não vai lembrar. Não, Apresentação de piano. Lembra Ele que bonitinho? participava, Ele cara, participava. isso, né, assim. Foram os filhos que mais tiveram o Edson presente. Eu acho que pela época aí que ele estava Claro. vivendo, O entendeu? momento da Porque vida o dele, momento né? da vida dele permitiu que ele estivesse mais com os meninos e até participasse, né, dessas coisas de apresentações da Uhum, escola. é verdade. Ele foi na escola Foi, na na Paca. algumas vezes, né? Eu lembro. Em apresentações deles. E era muito legal. Assim, era muito legal enquanto filho, eu tô falando, era muito legal. Mas para o evento era péssimo, porque acabava com as coisas. E pra gente ficava também A gente né, ficava na saia constrangido, né? justa. É, Né? ficava Porque constrangido. tinha as outras pessoas Eu vou tocar lá. num ponto. Vocês acham que ele também sentia falta de poder estar mais presente? Ah. E aí ele se policiava acho que pra sim, não né? acontecer esse Com tipo de coisa? certeza, Acho que sim. com certeza, com certeza. Devia ter esse Com conflito certeza, com ele sim. mesmo, né? Ele Sim, sempre sim. falava pra mim que queria É. ver eu jogar. Ele, tipo, e eu sempre queria que ele fosse, mas não dava, porque senão ia acabar com o evento, nem ia ter jogo no final. E a gente entendia de uma forma assim, né? Porque Você aprende, a né? gente sabe que não é normal, né? Não é tão... E até pra ele, assim, assim, ele não ia poder participar ali do momento, porque ia ter outras pessoas, ele ia ter que, né, assim, se dividir. Então eu até entendia esse lado também. Esse lado, É. com certeza. Com o teu tio você conversava a respeito de futebol de carreira? Com Ah, o Edinho? Depois Não, com o meu irmão, né? Com o teu irmão, desculpa. Mas Meu teve o tio, teve tanto o tio É, o Zoca. Zoca Meu tio quanto Zoca. o tio O Davi. tio Zoca a gente teve umas conversas, O tio né? Davi Assim, também. o tio Zoca até jogou uma época, Jogou uma né? Só que ele época. falou também que não queria pressão e, né, acho que a Vó Celeste não queria que ele jogasse. Ele ia, exatamente. né, acho que até teve uma proposta do Corinthians. Quem me falou isso foi até o Davi. O tio Davi, o Sobre marido o da Zoca. tia O Lúcia, cunhado- que também jogou. que jogou também. O Davi jogou bastante, jogou no Inter, jogou no tá. Grêmio. Ele se chegou não me a engano, jogar mais. Jogou No Santos com jogou no o Santos, papai. com o papai. É. E aí e a gente conversava, né, assim, dessa questão, né? Eu tentava perguntar pra ele assim, como é que foi pra você, né, ser irmão do... Ele falou, não, foi difícil, por isso que eu até parei logo, fui estudar. E o Davi já falava mais, né, do que ele via também, falava assim, o seu tio tentou jogar, mas era muito difícil pra ele. Pra mim já era difícil, que era marido da irmã dele, pro seu tio foi mais ainda. Aí ele recebeu uma proposta do Corinthians e a Vó Celeste não queria que ele saísse, porque o seu pai já tava longe. E aí acabou que ele não quis. Então a gente, tipo, os momentos também que não eram, né, sempre, porque ele Mas com sumia. o Edinho, não muito. Com o Edinho, a gente, assim, eu lembro que quando era menor, ele já tava trabalhando no Santos, eu tinha... Ele chegou a ser teu treinador lá no Santos? Chegou. A gente tem uma foto alguns aqui de você momentos. jogando. Uma foto linda. de alguns momentos, Então, aí sim, chegou que- esse momento Isso é que o bem Jó- mais pra frente, né? Assim, eu já Quando tinha... você resolve voltar dos Estados Unidos. Não é resolve, ele resolve jogar futebol. Aí, exatamente. de fato, ele fala, Tá, eu quero essa jogar questão. futebol. E aí eu quero ir pro Brasil pra jogar futebol. A gente, do outro lado, super nervoso. Joshua, a escola, Nem tinha ideia, não sei o quê. né? Assim, eu pensei, só quero jogar futebol. Aí, né? aí ele foi pego pelo bichinho, né, dos nascimentos. Quero jogar bola. E aí ele veio, foi a isso revelia, aí. né, o outro lado feminino da família. Sim, não, eu não. tenho que estudar. Foi Mas uma aí teu pai bancou a ideia. Aí Bancou. ele falou, filho, é isso que você quer? E aí a gente sentou, eu lembro até hoje, minha mãe, ele e eu, né? O Joshua quer voltar pro Brasil, o Joshua tá querendo jogar futebol, ele não vai fazer 18. E assim, minha mãe queria que eu terminasse a escola lá, né? Eu tava na oitava série, não tinha terminado nem a começar o ensino médio, ia ter que fazer isso no Brasil. Minha mãe super preocupada, né? Como até ele, acho que na época que ele foi embora de casa, né, ele sofreu um pouco. E aí, mas ele tava super, tipo, filho, o que você quer fazer? Eu não vou te, tipo, você sabe que estudar é importante, isso não vai Vai deixar abrir nunca, mão, isso né? não abre mão. Isso não tem Mas se você quer negociação. jogar futebol e é lá no Brasil que você quer jogar, tá bom. Em nenhum momento ele falou, vai ser difícil, em nenhum momento, tipo, você sabe que... Desincentivando, Não, isso jamais. nunca. Ele Que é sempre legal. apoiava, sempre, sempre nossa, incentivava. Foi assim. sempre Tudo. apoiava, Qualquer né? coisa, né? Mas assim, fica esperto que estudar não vai deixar de E estudar. foi só isso, assim, É. que eu realmente lembro. E aí deu que... dava pra chegar no final do ano, assim, dava na metade do ano, eu fiquei mais 4 meses, 5 meses e em dezembro eu cheguei no Brasil. Aí comecei a treinar no Santos, né? A gente tem a foto aqui, até pedi pra... E aí meu irmão já tava trabalhando no Santos na época. telão.
E aí a gente, né, eu comecei a conviver um pouco mais. É que ele trabalhava no profissional e eu tava nessa época no Sub-17. Tá. Algum desses meninos virou? Não. Você lembra, Joshua? Não. Muitos viraram profissional. Eu acho que nessa época que eu fui até, o Gabigol tava no Sub-17 ainda. Então eu cheguei a pegar ele um pouco lá no 17. Jogou com o Neymar lá? Ou... O Neymar tinha acabado de sair pro Barcelona quando eu cheguei. Tava sei lá, um mês, 2 depois ele... e aí, bom, assim, desse grupo do 17, o Gabigol, o Fernando Medeiros chegou a jogar profissional, acho que ele tá jogando também, esse que tá na foto. E tinha o John, que é o goleiro do Santos, que ele não sei onde ele tava agora. Ele era desse do Sub-17. E aí acabou que eu cheguei no Sub-17, fiquei 2 anos no 17, ou 1 ano e meio no 17, porque já tava, né, pra fazer... já dava pra fazer 17. Então eu peguei muito pouco, né? Eu peguei só 1 ano. 1 ano e meio, assim. Na verdade, acho que foi um pouco mais, na realidade. Foi um pouco mais. E aí... depois disso, eu lembro que, assim, como eu tinha chego muito cru, né, assim, eu achava que jogava bem, porque eu tava muito bem lá nos Estados Unidos, jogando 3 vezes na semana, não tinha ideia como era jogar aqui na base de um clube do Brasil, né, e aí o Santos, claro, me abriu as portas, né, falou assim, até o que meu pai falou assim, eles vão deixar você treinar aqui, até ver que você tá no nível bom, pra te colocarem pra treinar com o time, né? Então, assim, eu treinava com as reservas, treinei um tempo com as reservas e depois fui sendo inserido, né? E aí acabou que deu certo, eles gostaram de mim, eu fiquei e terminei aí o 2º ano do 17 já mais integrado. Mas foi uma experiência, assim, pra mim foi tipo... Tinha dias que eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Era isso que eu ia te perguntar, Jó. Como foi isso pra você? Porque assim, eu vou um corte. Claro. O Tutu, é óbvio que sonha também, sonhava muito em ser jogador de futebol, mas é muito complexo e a mãe corta mesmo. Claro. E assim, quero que use o futebol pra outras coisas, mas não como um lado profissional, porque tem toda uma carga que eu acho que não precisa, desnecessária nessa vida. Mas o ano passado ele teve uma oportunidade de viajar com o Sub-16, Sub-17, Sub-15 do São Paulo. E foi muito legal para ele essa vivência de jogador. Eles foram para Portugal no amistoso, né, Tu? Primeiro a gente jogou um amistoso, depois a gente jogou um campeonato com alguns times de Portugal, também tinha times de fora, só que eram de outros subs. E a gente jogou, foi uma experiência muito legal, assim, eu vivi a experiência de um jogador profissional vive quando ele vai viajar. Aí a gente jogava, aí a gente ia pro hotel, fazia as coisas com o time, saía pra jantar. Legal. Viver em delegação, usando o time, sair, né, com o ônibus lá do clube pro aeroporto. Então, assim, pra ele foi uma puta experiência, uma paixão, ele ama. Então, era isso que eu queria. Conta um pouquinho pra você, vivendo aquilo ali, como que foi essa... É isso aí que você tá dizendo. Uma hora eu pensava, não, que eu tô foi um choque, aqui? foi realmente assim... Quando você tá, né, assim, você não tem ideia de como é, eu via, né, vídeos, via fotos, acompanhava o Gabigol na época e tudo, eu pensava que, né, você não tem ideia do nível deles, né, realmente, assim. Mas era muito superior, assim? É muito superior, né, pra um jogador que tá num clube que não é profissional, não é de uma base de um time profissional e não treina o tanto que treinam. Eu cheguei treinando 4 vezes na semana, jogando uma vez, eles às vezes treinando 2 treinos por dia, né, assim... em pré-temporada, no calor e tudo, então assim, foi um choque, fora o nível que eu achava que tinha comparado a eles, né, eu fui ver que, cara, uma disparidade bem grande, e, claro, eu não tive o tempo de preparo que eles tiveram, nem a criação com a bola que eles tiveram, né, muitos meninos nascem aqui, hoje há 2, 3 anos estão jogando, eu só fui jogar realmente de fato com 7, 8, né? Até porque é uma situação diferente, né, John? Para muita família já é a única expectativa de uma possibilidade de uma vida melhor, né? Não desmerecendo nós, né, que temos exatamente, que já somos privilegiados, que vocês, né, têm escola. É sério, gente, é diferente, é um foco diferente, não é desmerecendo nem vocês, mas talvez é a oportunidade que eles têm para poder ter um rumo diferente na vida, e né? eles dão a vida nisso, porque é a única oportunidade que eles têm. Então,
não se matava. Aí o fato também do pai de vocês não bater, não, quero que seja, Sim, quero que seja. Isso é tem legal. Isso também, porque tem muito jogador e ex-jogador que quer que o filho se torne jogador de futebol. Né? Exato. E pelo que vocês estão falando, no caso do Pelé, zero. Não foi. Livre pra... Total. Exato. O que... E aí você chegou pra ele um dia e falou, pai, não quero mais? Não, nem momento. Mas eu chegava e falava, pai, tipo, tá difícil. Ele, você pediu, agora tem que, agora né? aguenta. E aí, era assim. E aí era aquilo, né? Ele continuava viajando e tudo, mas de fim de semana ele ia pra casa. E aí, um parênteses, eu vim ficar na casa da minha tia. Né? Obrigado, tia Lúcia. Foram 3 anos que eu fiquei na casa dela. Por coincidência, meu irmão fez a mesma coisa. Exatamente. Né? Assim, quando ele morava nos Estados Unidos, ele voltou, só que ele voltou um pouco mais velho que eu. Ele veio com 18. Veio, ficou na casa da minha tia também pra tentar jogar futebol. E uma história assim, qualquer dia, ele deve ter contado, você já deve ter ouvido, mas super determinado também, assim, no que ele queria e conseguiu chegar no profissional do Santos também com muito esforço. E aí virou o que virou, né? Mas e sim, a gente teve uma história bem similar, engraçada, né? E aí, né, eu fui, primeiro mês foi difícil, foi muito difícil, segundo mês já foi um pouco mais difícil, assim, foi ficando mais fácil à medida que os meses foram passando. E eu, né, assim, também não tinha a cabeça dos meninos que eles, né, já era só isso que eles faziam, né, Exatamente. assim, não tinham que estudar, assim, claro, tinha uns que estudavam à noite, mas era outra rotina. Como eu tinha que estudar, e isso é outra história legal, que eu não sei se você lembra, o papai foi comigo ver escola, isso pra mim, né, assim, eu não lembro disso, então eu tinha, o quê, né, na época, 17 anos. 16 para 17. E a gente tava vendo já, né, pra ver o ensino médio que eu ia estudar, porque eu tava... Lá né, nos Estados Unidos. Não, aqui quando ele volta aqui. Ele realmente fez questão de ir pra todas as escolas comigo lá em Santos. Legal. A escola sentou com o professor e tudo. Pra mim, eu tava tipo, o que tá acontecendo? Isso foi legal. E aí, então, eu tinha essa rotina, né? Eu estudava... No 17, os treinos eram de manhã, às 9. Então, eu treinava às 9 até 11 horas, almoçava no clube, e aí, 1 da tarde, eu tinha que estar na escola e ficava até às 6. E era todo dia assim. E foi difícil, porque o colégio também aqui no Brasil é muito mais puxado. Era puxado. E a ligação não era, Joshua, como você foi no treino? Não, Joshua, como tá na escola? Era a escola, 100%. 100% era isso, assim. E aí ele perguntava depois, como é que foi o treino? Foi bom? Você acha que você treinou bem? Você tá melhor fisicamente? Tá sentindo melhor fisicamente? Acabou. Ele falou assim, Joshua, pra mim a única coisa que eu me preocupo é você tá bem fisicamente, porque o resto eu sei que vai vir. Né? Então foi isso, assim, sempre que ele falava. E aí, nesse período do 17, eu até lembro de um tempo que eu custei pra ir pra jogos, né? Porque era um nível que eu precisava chegar. E assim, eu tive um histórico de lesão também. Nessa época, a Flavinha, né, fisioterapeuta, me ajudava muito. Porque veio, né? Foi uma sobrecarga, assim, muito rápido. O Jó correndo atrás, né, dos meninos. Então, o corpo... A carga de treino. A carga de treino grande, né? Então, também acabou acontecendo isso, né, Jó? Aí eu tive pubalgia por um tempo, a Flávia me ajudando. Aí, né, eu consegui voltar também. E aí, essa foi a época que eu, voltando ali, porque eu fiquei muito tempo fora, fiquei 4 meses, eu tive tempo para trabalhar nessas deficiências, né, físicas, e aí eu senti que realmente cheguei num nível, né, igual a eles, foi uma questão de, sei lá, 8 meses, total, assim, né. E aí eu cheguei aí para jogos, aí foi quando eu comecei a ir para jogos, e aí, aconteceu nesse período, nesse mês, assim, eu fui para jogos que o time titular tinha viajado para um torneio, e eu fiquei com o time em reserva para jogar, né. E aí fui convocado para os jogos foi um período de quase 3 semanas. Pra mim aquilo foi, né? Tipo, nossa, foi ótimo. Disso, a gente vocês chegaram aí. E essa semana até foi a semana que meu pai, outra história interessante, ele chegou do nada num treino sem avisar, de novo, porque ele ama fazer essas coisas. Ele não fala fazer uma surpresa. Aí o que aconteceu? Na época o treinador era o André Alves, né? Ele era o treinador, o irmão dele, o Arão e o André Alves, né? O Arão, filhos do Mamá. E o Arão tinha viajado com o time titular e o André ficou, né, com reserva. E, né, assim, foi bom, porque era uma afinidade que a gente já tinha, então ele me ajudou bastante naquela semana. Mas aí meu pai avisou, eu tô indo pra um treino. Tá? Eu só tô avisando, acho que ele avisou no mesmo dia, depois eu soube. Não sabia de nada. Deu que ele começou, né, o treino normal, chegando no campo, ele sempre, né, fala com os jogadores.
Aí nisso, todo mundo lá, ele, do nada. E eu sempre fui meio, tipo, desligado, assim, eu demorava pra pegar as coisas, tá? Mas eu sou igual, isso igual? é uma deficiência, eu acho, do DNA, tá? Entendi. A coisa quando acontece, você fica meio assim, Aí depois você processa, aconteceu. Aí se liga nisso. Todo mundo lá, né, todos os jogadores. Aí o André, né, falou, Josh, você pega um copo de água pra mim? Tipo, nunca, nenhum treino isso aconteceu comigo. Nenhum treinador chegar e pedir um copo d'água. Aí eu pensei, o André, tipo, tá bom, beleza. E já tinha terminado de falar, todo mundo tinha saído pra ir. Eu peguei e voltei e peguei um copo d'água. Aí nisso tinha alguns jogadores perto, né? E aí ele avisou todo mundo, falou, olha, o Pelé tá vindo aí ver o treino. O Joshua não sabe, mas só pra vocês saberem, o Pelé tá vindo aí ver o treino. Acabou. Aí, tipo, era longe, então eu fui tranquilo, né? Voltei, não sabia de nada, ninguém falou nada. Fomos treinar, tipo, treino normal, e no final, coletivo, né, que jogo. Aí, mesma coisa, eu indo aquecer, né, pra jogar e tudo, depois do treino, era tipo uns 20 minutos finais assim, ele chegou, eu olho pra arquibancada, ele tá lá, sentado, né, e tipo, ele e o Mamá foram pro treino. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Tipo, ninguém me avisou nada. E de novo, eu ia ter que jogar, então eu falei, caraca, tudo bem que era treino, né? Mas aí eu pensei, poxa, ele podia ter me avisado, mas eu fiquei feliz. Mas aí você queria jogar pra impressionar o teu pai, pra mostrar pra ele que você teria condições por você mesmo e não pelo sobrenome. O que passava na tua cabeça? Era um pouco de tudo. Eu acho que é porque ele não acompanhava muito, né, o meu dia a dia, e só pelo que eu falava, eu queria que ele visse que eu tava bem, né? Eu queria que ele visse que eu tava jogando realmente bem, assim. E era mais isso, né? Ter ele de novo vendo algo que eu amava fazer, que ele fez, num clube que ele fez história e num clube que eu amo também. Então, assim, era uma junção de coisas, assim. E de novo, seu pai tá vendo você jogar. Coisa de qualquer filho, né? Tem uma questão muito forte, independente de quem é, gente, que é muito pontual, assim. Super entendo que todos, né? É filho do Pelé, mas pra gente é sempre o humano. A gente nunca teve essa coisa, é o Pelé. Então a gente não vai com essa expectativa que vocês vão. Porque é o Pelé, porque não é o Pelé. Não, é o nosso pai. Tipo, entendeu? As vezes assim, que ele via eu jogar eram muito raras, assim, realmente. Eram especiais. Eram muito. Então, pra mim, aquilo eu sabia que ia ficar gravado pra mim, né? Então eu falei, poxa, eu queria que fosse um dia legal, assim. Né? Mas aí é o especial do pai. Sim, exato, o especial do pai que tá não o Pelé. Não o Pelé. É essa que é a grande coisa. Pra gente não tem esse ídolo, o inatingível, que pra vocês é isso, né? É sempre o inatingível, o não tocável. A gente era sempre muito tocável, até demais. Até demais. Ele incomodava, assim, de ficar pegando, brincando? Ou não? Não, eu que só que não. Era mais a gente incomodando e pegando ele do que Como é que vocês irritavam o Pelé? Arthur era clássico, ele sabia como. Não, eu ficava mexendo no topetinho dele, aí ele ficava bravo e falava, não, para de mexer no topete, vai desarrumar. Aí eu falava, você, cabelo não se mexe, não vai mudar. Essa é boa. Sempre assim, batendo no topete dele. E no sítio, Flávia, como é que era no sítio? A gente tem umas fotos tão legais aí. Essa época era boa. Queria que vocês falassem um pouquinho desse sítio que... Não, essa foto em especial é uma viagem que eu fiz, a primeira viagem que eu fiz com eles, que a gente foi. A Síria estava cantando, então a gente foi acompanhá-la. E foi uma delícia essa viagem do Jojó e Cessé, sempre de óculos. Isso eles tinham. Agora sim, olha o meu parceiro. E aí, quem é que não vai falar junto? Eu e o Jó. Atividades físicas já fácil, qualquer coisa. Exatamente, nós cavalgamos. E a gente andava muito a cavalo lá. É mesmo? Eu e o Jó. Muito. Não lembra, né? Lembra que a gente ia até lá a casa do Zoca, que era afastada até o rio. Era sempre. Eu amo andar a cavalo, gente, by the way. Isso aqui não é no Guarujá, mas. Era isso que eu queria trazer, gente. A casa sempre cheia e a gente sempre fazendo alguma coisa. Meu pai sempre junto. Então rolava muito esse vôlei de... Quem tá pintando o jogo ali é o Mamá, não? Não, é um querido nosso, Maurício. Tá lá com meu pai agora. Super. Saudades do Maurício. Nossa.
E nossos porquinhos. Olha lá, eu desconfio, Você viu? A gente, né? Palestra. Você tá de não verde tinha branco nada lá. Não tinha nada a ver com o Palmeiras. Vocês aí, tinha esse negócio de entendedores entenderão, não tem nada disso. Entendedores entenderão. A foto com o porco, eles poderiam ter escolhido qualquer outro bicho da fazenda. Viu? O cara vem de verde, aí depois vem com esse papinho. Eu sei como é que é. O Pelé era palmeirense também. Não, é que a gente adorava. Eu, particularmente, também adorava os porquinhos. Muitas vezes a gente salvou porquinhos esmagados, porque as mães porcas sentavam em cima dos bichinhos e a gente lá, porque o bicho berra. E era uma alegria, e era um prazer isso. Eu e o George, a gente ficava andando pelo sítio, que era uma fazenda, e a gente se divertia com os porquinhos. E fora assim, era muito divertido, gente. A Jo vai contar, porque era sempre com uma turma, né, Jo? Isso, nosso pai era muito fofo de permitir que a gente pudesse levar. Mas acho que o legal é isso, né? De você poder levar quem você gosta, pra poder brincar, pra poder confraternizar. Por mais que a família de vocês fosse grande, era legal também ter as pessoas que vocês gostassem próximas, né? E outra bola, o nosso pai, a nossa família, não era essa família que saia viajar, porque nunca dava né, isso. Flávia? Não dava. Então o que ele fazia? Ele trazia os amigos para dentro da casa e perto com ele. E o nosso pai era muito fofo, assim, para mim é muito pontual, porque assim, quando a gente ia, vamos supor, vai pra fazenda, ele levava tudo, todas as bicicletas, o pula-pula, assim, eu não era sabia uma como logística absurda, que as coisas... Eu falava assim, eu tava no Guarujá uma semana, na outra eu tava no sítio, tava tudo que tava no Tudo Guarujá. lá, Eu falei, exatamente. assim? E ele que cuidava de tudo. Completamente, gente. A ponto de, uma vez no Guarujá, que era uma casa, ele levou os pôneis. Lembra quando ele levou os pôneis? Ele trouxe os pôneis da fazenda pro Guarujá, 2. Porque era pra ter as coisas pra gente. Ele tinha o prazer dele, era poder fazer ali no campinho. Não sei no onde campinho, os pôneis. Ele trouxe uma vez um porquinho pra Cessé. Ele levou um porquinho pra Cessé. Fantástico então, isso. assim, era muito fofo realmente esse lado dele de não querer... media esforços, assim. Não media esforços. Não media esforços. Então era aquela confusão. A época dos bugs, trazia bug. Bug nem podia andar no Guarujá, mas levava os bugs pra levar pra lá. Era a maneira que ele encontrava de estar perto de vocês, de estar todo mundo feliz. E ele sempre gostava de agradar todo mundo. Então, tipo, sempre, você não gosta disso, então vamos fazer outra coisa pra você comer. Sempre era assim. É verdade. E ele sempre gostava da casa cheia, ele amava a casa cheia. Então você podia aparecer com 15 pessoas, o George sempre aparecia. Que era o sonho do Arthur, né? Uma época que meus amigos, assim, a gente ficava crescemos juntos, né? Então ficava muito grudado. Aí como meu pai deixava a gente ir com amigos no sítio, né, no Guarujá, assim, eu tinha, né, assim, uns 4 amigos que não inseparáveis, assim, né? Só que vamos lembrar só um parênteses que são gêmeos, né? Isso. 4 pelo lado do Joshua e 4 da Celeste. Exatamente. Então, aí ficava esse grupo, né, assim, desde, sei lá, desde a época que eu morava no Brasil, que eu estudei num colégio, né, assim, bem pequeno, até eu voltar pro Brasil de novo e, né, terminar o ensino médio, voltar antes de eu voltar para estudar de novo. Então, assim, amigos que cresceram comigo, a gente continuou junto, assim, realmente. Nossa, eu adorava, porque eu ficava brincando. E aí ele era pequenininho, né? Então a gente, E aí, mérito, o Joshua e os amigos, sempre muito fofos, aguentavam ele. A ponto de até limpar o bumbum dele. Cuidado, lembra? Você com Milane, você sempre super cuidadoso. Sempre o Arthur inserindo. Então, assim, sempre... Quando eu falo que esse menino é a coisa mais doce do mundo, porque ele sempre teve um cuidado, mesmo do pirralho, porque eles já eram mais velhos. E o Arthur sempre se metido, contando as histórias dele. E eu olhava e falava assim, coitado dos meninos, porque imagina... As histórias que ele tinha que contar não tinha nada a ver com a vida deles mais velho, mas sempre interagindo, trazendo, que eu acho que foi muito que o nosso pai passou pra gente, de unindo abraçar, unindo todo mundo, né, John? E a gente ficava jogando bola lá no campo, nossa, era muito legal. Tinha a gente, né, assim, e das poucas vezes que também o papai jogou, né, a gente fazia, e eu lembro específico no sítio, que a gente, né, tinha os amigos do meu pai, o mamá, né, o Davi na época ele tava também. Foi um acho que um feriado que a gente conseguiu reunir bastante gente. E aí a gente resolveu fazer um jogo, né, no campo com todo mundo, né? Aí meus amigos, eu tinha uns
6 amigos no fim de semana, né, que eu levei. E aí a gente fez meus 6 amigos com o time do meu pai. E o que aconteceu? Meu pai não quis jogar, ele foi jogar no gol. Né? Ele já logo tirou... Ficou com medo de perder? Não sei o que aconteceu. Ele falou, não, vou jogar só no gol. Não sei se era porque ele ia... Entendeu? E aí foi isso, aí a gente jogou. Eu não lembro se a gente ganhou. Não, você lembra o que aconteceu? O Eduardo foi fazer uma gracinha. O Edu jogou também, né? Só que daí o papai que foi bater. E você ficou puto. Você lembra disso? Você não lembra, né? Não lembro. Isso daqui a gente já contou aqui com o Mamá. Porque era um pênalti. Conta, Arthur, que é muito engraçado. Foi. Teve um pênalti. Aí meu pai, ele tava no gol. Aí o vovô foi lá cobrar, né? Aí você disse, ele vai bater na esquerda. Pula pra esquerda. Aí meu pai falou, não, vou fazer uma gracinha. Eu vou fazer uma gracinha com o Pelé. Com o Pelé. Só isso ele quis brincar. Aí meu pai, tipo, ele foi fingir que foi pular pra direita e pular pra esquerda. Quando ele já viu a bola, já tava no gol. Não, ele nem viu a bola. Já tava dando a saída. E o Josh ficou puto e falou, Edu, nunca mais você joga no meu time. Tava no gol pro meu time, é verdade. Nunca mais único, você joga. Né? Faltou goleiro, ninguém jogando gol. Quem vai o Pelé. Não. Edu. Meu pai jogando do outro time. Ô, Flávio, nós vamos ter casamento, é isso? Então, gente, esse é um ano bastante importante pro Jojo, né? Dentro de todas as coisas, temos uma Bárbara, mais uma moça adquirida da família. Tem foto da Bárbara? Fofinha. Entre as irmãs, né? É verdade. E é o Escudeiras. É a Pitade Azul, né? Bárbara, Celeste e GG. Foi o dia da Copa. Foi no dia da Copa. Foi muito especial esse momento também, né? Porque a Bárbara conheceu o papai, né? O papai num momento, né, que, tipo, com Copa do Mundo e tudo, né, podendo estar junto também, foi muito especial. E... muito especial pro Jojo, né? As meninas da minha vida, as mulheres da minha vida, numa foto só. E eu vou casar com a Bárbara, a gente já fez um ano, dia 15, e a gente vai casar em setembro. Legal, já recebi o convite aqui, eu adorei, foi verdade. Cara de pau. Eu vi, tem convite rodando aí, o pessoal da redação, vai ser legal esse casamento, vai ser aqui ou vai ser em Brasília? Nos Estados Unidos? Ela é de Brasília. Ela é de Brasília. A família dela é de Brasília. Legal. Joy, conta um pouquinho desse feliz, momento. Assim. É um momento, acho que, assim, mais importante da minha vida, o mais, né, assim, o mais feliz da minha vida que eu já tive. Né, assim, a Flá acompanhou a minha vida, assim, então elas, né, eu acho que podendo estar vivendo isso também, né, com a minha família junto e, né, no momento que eu diria foi um ano que eu ganhei muito e, assim, não vou dizer perdi muito, mas eu acho que a Bárbara, assim, esse ano, pra mim, que ela entrou na minha vida, eu acho que se não fosse por ela, eu acho que eu não teria conseguido passar pelo que eu passei, assim, claro, minha família também, mas eu acho que Deus trouxe ela no momento, assim, mais perfeito possível. Eu tô muito feliz, tô muito grato, porque ela realmente, eu falo pra Flávia, é uma mulher que, assim, tudo que eu esperava, tudo que eu orava pra, né, ter numa mulher, eu tenho nela, e assim, eu vejo que ela é muito parecida com as mulheres da minha família. Né? E a Flávia, a Kelly conheceu ela e já falou, Josh, ela é nascimento pura. Pode casar. Então, assim, tem isso também. Olha o nível. As irmãs falam, pode casar. Foi assim, né? Como funciona a coisa. Mais ou menos isso, né? Tem a chancela. Não, é verdade. E o pior é que não, a maioria é mulher na nossa família. Aí só tem mulher. Só tem mulher. Então sempre assim, aí... A gente sempre, é minoria, né? Foi minoria. Complicado. Aí sempre meu avô, Tutu, vem aqui, vem me defender. Essas mulheres aí estão querendo botar... Ele falava pra ficar quieto de mesmo. Homem mesmo, de voz ativa, Joshua, Tutu e Adinho. Vocês estão mortos, hein? É difícil. É melhor não comprar essas brigas, né? Vai ser complicado. Aí a gente fica quieto mesmo, entendeu? Ótimo. Flavinha, e eu queria terminar com aquela foto linda de todos os irmãos reunidos. E eu queria que você e o Joshua deixassem um recado. O que vocês quiserem falar, deixar um recado para aí de vocês, se vocês tiverem condição, enfim. Deixar vocês à vontade nesse momento, que eu acho que é mais de vocês do que de qualquer outra pessoa.
Eu, na verdade, trouxe essa foto porque, primeiro assim, pra mim, né, eu fui uma filha que entrou depois, foi a primeira vez que estávamos todos reunidos, e assim, pergunto pro Jojó como que foi, porque pra mim foi muito importante, muito legal, até porque a minha sensação é que todos queriam estar lá, e foi tão especial foi um Natal, né, que a gente passou juntos, Natal e Ano Novo, mas principalmente o Natal. E, nossa, pra mim é muito especial. Já vai começar. Não, porque pra mim foi um momento mágico e pro meu pai foi muito, porque foi a primeira vez que ele tava com todos os filhos juntos, sabe? E foi muito legal, foi muito, e principalmente a sensação é que todos estavam lá e queriam estar lá. Então eu queria ver, Jojó, pra você como é que foi. Eu já dei spoiler. Não, mas eu acho que é isso. O sentimento é exatamente o mesmo, assim. Foi muito... foi algo, assim, muito genuíno de todos nós e geralmente era muito difícil conciliar a agenda de todo até mundo. Do meu pai. Claro, eu não tava viajando tanto, mas, né, na época tinha uns compromissos. Mas, assim... até a Jennifer lá, assim, pra gente, né? Era muito. A Jennifer, assim, às vezes, a maioria das vezes, não, né, assim, nos natais a gente não se encontrava, então todo mundo podendo estar lá nessa época do ano com o meu pai, e, né, a gente realmente aproveitou muito aquele tempo. E foi tão legal porque depois do Natal, entre Natal e Ano Novo, eu voltei para São Paulo eu tinha que trabalhar, e eles saíram todos, até eu tenho a foto com o Tutu, e foram jantar num lugar. E não chamaram meu pai. Quando ele recebeu a foto, ele ficou bravo. Ele, como que vocês foram jantar e não me chamaram? Eu falei, pai, era um jantar só dos irmãos. Exato. Só dos filhos, não era? Como assim vocês foram jantar e não me chamaram? Todo fofinho. Então, assim, foi muito legal. Foi um Natal que, eu já comentei isso uma vez, ele sempre se metia a tudo, a cuidar da comida, né, Joshua? Sempre dava um palpite. Não e tinha ele que falar, assim, não deixava, era ele que organizava. E nesse Natal a gente falou, eu e aquele, a gente que vai fazer. A gente que vai comprar comida, ficou tudo horrível, mas tudo bem. Nesse Natal o Pelé passou fome. Tudo bem. Não sei se passou fome, mas eu não lembro da comida. Não, a gente acabou passando o Natal lá no Dondinho, lembra? Mas eu não lembro que... Não é, porque foi comida comprada. Claro, acho que foi, tipo, não foi... Não foi a Dona Joana que fez, né? Porque a gente verdade. Quis poupar mas, a Dona Joaninha, mas eu acho que legal. o momento em si, assim, superou qualquer coisa. Foi ótimo, tanto é que no Réveillon ele resolveu ficar sozinho. Ele se trancou no quarto e falou, não quero ninguém. Tava todo mundo junto de novo. É verdade, foi. Foi muito legal porque a gente tava indo, a família inteira tava reunida. Todo mundo. Literalmente. Até todos. o Malcolm, a Ruga, ela, o Wayne, todos. todo mundo lá. Foi muito legal, muito especial. Joshua, obrigado. Obrigado pelo convite de verdade, foi um prazer. Essa união prazer. Seja abençoada por Papai do Céu. Amém, obrigado. Teu caminho. Amém. E que continue brilhando, sendo essa pessoa maravilhosa. Amém, obrigado. Que a Flávia sempre falava, e agora a gente pôde trazer você aqui e te conhecer um pouquinho melhor. Foi um prazer, Eu acho que manter, né, poder contar essas histórias que muita gente não sabe, né, a gente poder compartilhar. E eu acho que continuar mantendo essas histórias vivas, né, assim, desse outro lado que muita gente não conhece. Esse é o objetivo, Job, porque eu brinco e falo, o Edson emprestou o CPF pro Pelé. Pelé é eterno, nunca vai morrer, mas o Edson a gente tem que trazer o ser, né, para o pessoal conhecer, que ele era uma pessoa muito fantástica. Ele é. Muito bom, foi espetacular. Lembrando o pessoal, né, para curtir, deixar o like, acionar o sininho, se inscrever no canal. A programação, a grade da Placar tá com muito conteúdo. O tribunal, gente, eu adoro o tribunal. Eu vejo o tribunal, olha, eu sento com meu filho, eu racho o bico. E se você quer ver mais legados do rei também, tem disponível no nosso canal. Enfim, é muito conteúdo. E também nas bancas, né? A Placar desse mês, a capa do Casemiro. Corre na banca mais próxima de você. Tá bem recheada, tá bem legal. E o legado do rei, Flavinha, dessa semana fica por aqui. Obrigado, super viu? Especial, né? Super. E eu sobrevivi. Os horários do nascimento pouparam. O bate-bola só foi dos nascimentos aqui. Hoje o bola foi só com adjuvante. Mas foi. Gente, obrigada, um beijo. galera. Obrigado. Beijo grande. Abraço.